Olá, pessoal, tudo bem? Então, aqui eu me chamo Denise, tá? E nós hoje vamos falar sobre alfabetização e o processo da alfabetização e tudo o que precisa, o que envolve o processo de alfabetização. Muitas vezes os pais acham que é simples, né? É fácil. Então a gente vai explicar um pouquinho aqui que não é um processo tão simples assim como as pessoas muitas vezes pensam, né? Então vou falar aqui a Caroline, né? A gente vai começar a conversar um pouquinho aqui sobre esse processo de alfabetização. Vou chamar aqui Porto Alegre. Olá, Carol. Tudo bem, Olá, boa noite, Carol? Denise. Tudo bem? Me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá tudo bem, tá tranquilo. Tudo bom? Como vai? Tudo certo, tudo certo. Acho que o pessoal está entrando. Sim, entrando. Eu tava explicando aqui um pouquinho antes que a gente vai falar sobre a alfabetização e o processo, todo esse processo que envolve, né, a alfabetização, né? Como que ele, na verdade, funciona, que não é tão simples, né? É fácil, é só aprender a ler. Não é assim tão simples que nem a gente imagina, né? E a gente passou por esse processo e, não, e tantas coisas que acontecem que a gente vê, que a gente vai estudando, que não é tão simples assim, né? Eu gosto sempre de falar nisso, né? A alfabetização é um processo. Apesar do mundo das letras, as crianças terem contato com o mundo das letras em muitas escolas a partir do primeiro ano, esse processo inicia antes, inicia na educação infantil, a partir de atividades que estimulem o desenvolvimento da motricidade fina, por exemplo, né, para depois conseguir fazer corretamente a pega do lápis. Aquelas atividades assim, né, Denise, de categorizar objetos, de parear objetos, parear cores. Isso tudo não parece, mas interfere e contribui para também o processo de aprendizagem, tipo, lá no primeiro ano, quando tiver contato com as letras, fazer mais sentido para as crianças. Eu Exatamente. gosto sempre, né? Eu sou psicóloga, sou aqui da Ensina Mais Porto Alegre Boa Vista, e sou psicóloga clínica e escolar. E eu gosto sempre de entender esse processo dentro da fase do desenvolvimento psicossexual que a gente fala, né? A fase do desenvolvimento. Então, assim, entre os 6 anos, entre os 6 e os 10 anos, as crianças estão no que a gente chama de latência, fase da latência. Toda a energia das crianças estão voltadas para o aprendizado. Então, é a fase, sim, que eles estão mais curiosos, que eles querem conhecer as coisas, perguntar por que que funciona de tal maneira. Às vezes, e a maioria dos guris fazem isso, né? Desmontam um objeto, por exemplo, para saber o que que tem dentro. Então, a partir, né, do primeiro ano, que é aí aos 6 anos de idade, que é a latência e essa energia está voltada, então, para o aprendizado propriamente dito, e aí o início da alfabetização, né, da alfabetização na maioria das escolas. É interessante, achei muito interessante você citar a questão de correlacionar as figuras, por exemplo, né? As cores, as figuras, que muitas vezes os pais acham muito fácil ou não dão valor para esse tipo de exercício, que inclusive a gente tem na matemática. Né? Isso é muito interessante, porque a matemática ela ajuda nesse processo cognitivo, justamente fazendo o quê? A decodificação, né, de algumas cores, formas geométricas, algumas coisas que ajudam nesse processo justamente da alfabetização. Eu acho muito legal você pontuar isso, achei super interessante. É que pra gente, né, Denise, que
nós temos essa vivência em escola ou então com os nossos alunos na ensina, acaba que é uma atividade até corriqueira e que às vezes os pais olham e acham que é só uma brincadeira. E a Exato. gente tem uma visão diferente, muito maior, porque a importância, né, é realmente muito importante para o desenvolvimento a partir daquele momento. Acho, a gente sempre para, né, para falar de pandemia, pela nossa experiência aqui, assim, a gente também percebe que a pandemia, imagina, tinha crianças num jardim A com 5 anos que fizeram na modalidade online, depois um jardim B, meio online, meio presencial, e que esse ano, então, estão num primeiro ano, né? Então, essas atividades que deveriam ser feitas de uma forma mais intensa, acaba que não foi possível e tudo bem, a gente tem que lidar com isso. Sim. Então, a gente percebe que as crianças, embora estejam escrevendo e lendo, têm ainda o prejuízo motor, né, da parte executiva mesmo. Da escrita, escreve, cansa, ou aquelas crianças que têm a letra com muita preensão, né, na folha, então também escrevem com muita força e cansam. Isso a gente percebe aqui, não sei como é que é aí com a tua experiência. Bastante também. Bastante. Bastante. Aí a defasagem nessa questão da motricidade, né? Então a gente vê que as crianças elas não exercitaram realmente esses exercícios, né? Para desenvolver, para chegar naquela parte da escrita. Então, para eles fica muito difícil. Então, mas eles não falam que é difícil. Eles falam que dói a mão, não quer escrever, né? Não quer fazer aquilo. Então, essa questão do não quer, na verdade, é porque é difícil para eles, tá doendo, né? Ou de alguma forma incomoda, porque não é fácil para eles. Porque essa pré-alfabetização, que foi trabalhar esses exercícios, como você mesmo falou, não foi feito, né? Vamos dizer, de uma forma mais completa, como é feito na escola, que muitas vezes os pais acham que é só brincar, né? Mas não é bem assim, né? Cada brincadeira ela tem um objetivo, essa brincadeira ela tem um objetivo e ela tem tanto na questão lúdica que ajuda na criatividade, desenvolvimento da criatividade, que vai ajudar na produção de texto, que vai ajudar na escrita, que vai ajudar em muitas coisas. Ela também desenvolve outros aspectos ali dentro, né, Carol? Sim. Não, e todo, a gente fala processo, acho que a gente falou né, da questão do desenvolvimento motor, desse trabalho simbólico, né, mas assim, de associações, cores, objetos, categorias, que depois a gente vai transformar o símbolo, que é uma letra, e vai relacionar com o som dela. Então, isso também acaba sendo agrupar, né, agrupa uma letra com o som que ela tem. E também de entender que essa escrita começa lá na educação infantil como uma garatuja, como a gente diz, que é uma riscalhada, que a gente não entende nada e que para as crianças fazem sentido. E isso também é muito importante e faz parte do desenvolvimento, não gosto de falar normal, assim, esperado para a idade. A partir desse rabisco, a criança espera-se que a criança consiga dar significado para isso. E aí tem aquelas fases que tu sabe melhor que eu, né? Pré-silábica, silábica, aí se tu quiser explicar. Sim. Então, como a Carol falou, o que acontece? O processo da alfabetização ele é muito complexo, né? Porque não é natural. Nós não nascemos sabendo ler e escrever, né? Então, não é natural. Então, envolve várias áreas do cérebro. Por envolver várias áreas do cérebro, elas têm que estar num tamanho, num ponto de amadurecimento legal para que naquela idade ele consiga absorver todo o conteúdo.
Para isso, você precisa desenvolver antes algumas coisas, que foi o que a Carol citou, né? Então, a gente precisa desenvolver a motricidade a fina, a gente precisa desenvolver a questão de relacionar figuras, fundo, cor, coisas que são desenvolvidas na matemática também. Então, para quê? Para ele começar a desenvolver a parte do cérebro que decodifica, né? Que relaciona. Essa parte que relaciona, ela ajuda nessa questão depois para relacionar as letras aos sons, as sílabas e depois as palavras, né? E até depois a interpretação, em texto, enfim, né? Toda a questão maior. Só que a gente precisa começar do pequenininho, a gente precisa começar lá do básico, né? Então, assim, na parte da alfabetização, existem alguns níveis, né? Então, como a Carol falou, tem ali a pré-silábica. O que é a pré-silábica? É quando ainda eles não têm efeito sonoro nenhum, eles simplesmente têm os dois níveis. O primeiro nível é aquele rabisco, ou seja, eles só estão reconhecendo que aquilo ali é uma escrita, né? Não sabem ainda o valor da escrita, o que cada letra, aqueles símbolos, né? Ainda aquele símbolo representa, né? O som deles, enfim. Depois eles passam para o nível 2. O nível 2 é quando eles começam a colocar qualquer coisa que eles aprenderam. Eles colocam letra, número, porque eles ainda realmente não reconhecem esse valor, né? Só que eles sabem que aquilo ali é alguma coisa relacionada à escrita. Na próxima fase, isso geralmente acontece na educação infantil, né? Quando eles estão nessa preparação. Então, a gente está ali desenvolvendo a parte da relação com figura, cor, desenho, massinha, desenvolvendo coordenação motora. Eles fazem muito recorte e cola, tem que amassar bolinha de crepom, colar, fazer muita coisa desse tipo. Para quê? Para realmente preparar essa musculatura para depois vir a escrita, né? E a questão também que a gente falou de depois conseguir decodificar o que vem para frente, né? Que são as letras, os símbolos estranhos que eles estão vendo ali, né? Porque eles vão ver letras que não é natural, né? Então eles estão aprendendo o processo. E nessa idade, dos 6 aos 10 anos, mais ou menos, é a idade ideal realmente que eles estão em maior descobrimento, maior plasticidade neural, que eles vão ali absorver mais o conteúdo. E aí entramos na segunda fase, que é a fase silábica, mas sem valor sonoro, que é o silábico. Ou seja, eles vão escrever letras, sem saber mais ou menos o que estão escrevendo, mas vão escrever letras. Depois eles veem que é o mais difícil. Esse silábico com valor é quando a gente fala, olha, eles estão escrevendo. Muitas vezes eles são copistas, né? Aí eles copiam da lousa. Então, muitos ficam muito tempo nessa fase. E eles acabam, a gente acha que eles estão escrevendo, mas eles estão copiando, eles não estão nem sabendo o que eles estão escrevendo. Quando eles passam para a próxima fase, que é a fase da valor silábico com valor sonoro, é quando eles começam realmente a detectar algumas sílabas, eles começam a colocar sílabas, ou só letra, só vogal, né? Então, por exemplo, cavalo, vai colocar A, O, né? Enfim, começa com vogal, né? Depois, na próxima fase, que é que eles começam a ganhar essa consciência fonológica. Que aí a gente vai desenvolvendo, que aí vem o silábico alfabético e o alfabético. Que aí é quando eles já estão escrevendo quase sem erro ortográfico, né? Porque ele também faz parte, o ortográfico também faz parte. É quando eles têm que ter consciência de certos sons que tem dois tipos de sons, por exemplo, o C cedilha, o S, eles têm o mesmo som, mas são duas grafias diferentes. Esse daí já é o nível mais avançado, que é o ortográfico. Quando a gente vai para a parte alfabética, né, que é silábico alfabético, é quando eles estão ali escrevendo quase que completamente, porém com algumas letras, às vezes come letra, né, não está na sílaba inteira, eles estão começando a ter consciência das sílabas, e assim eles vão passando. E aí vem a parte alfabética, que é quando eles estão escrevendo todas as letras, né? Por exemplo, cavalo, pode ser que seja com K,
né? O K e o A, o V e o A, o L e o O, mas assim, eles estão tendo consciência já fonológica, tanto do símbolo que é a letra, como do som delas. Aí depois é que é trabalhado realmente para aprofundar. O que eu vejo hoje em dia é que muitas crianças que estão consideradas como alfabetizadas, elas pararam nessa. Elas acabam não indo para a parte ortográfica. Então, elas estão parando muito nessa parte ou faltando a consciência fonológica lá atrás. O que você está vendo aí? O que você está vendo bastante por aí? Acho que, assim, eu percebo mais a questão da motricidade. Até posso dizer assim, no início do ano, isso muito mais forte. Agora, então, com menos intensidade. As crianças, sim, na fase silábica alfabética. Então, a gente fica feliz, né, quando perguntam assim, tá, é macaco com K? Então, não querem botar a sílaba, né, C-A, querem botar o K. Por causa que o E daí, nome da letra é K, né? Então, eles e confundem o daí dá nome um da som. letra com o som que ela faz. Isso. E muita aglutinação, isso ainda continua, muita troca importante de ortografia, que, claro, no primeiro ano isso é totalmente esperado, totalmente comum, mas a gente vê se perpetuar, assim, por outros anos escolares, porque não foram resolvidos antes, né? Acho que a gente pode falar assim, né, Denise? A gente tem um material maravilhoso de primeiro ano, um bloco de atividades super lúdico, agradável, as crianças gostam. Eu peguei aqui para mostrar. Então, Muito bom. em atividades, eu nem escolhi página, mas assim, muito agradáveis, com os personagens da Turma da Mônica. São Muitas vezes eles divertidos, acham são divertidos, são diferentes, não são maçantes. Tem várias. Eles isso. trabalham muitas habilidades ali nos exercícios. É uma apostila muito rica e que rende muito trabalho de uma forma agradável, se é que a gente pode dizer assim, né? Acho que não sei o se tem alguma pergunta. Eu ia Algum- perguntar, por exemplo, você percebeu que aí tem bastante aqui também, essa questão ainda tem que desenvolver bastante da motricidade, né? Da motricidade fina. O que é que você aconselha para as mães, por exemplo, para elas ajudarem em casa, para ir desenvolvendo essa questão da motricidade? Bom, assim como tu já falou, bolinha de papel crepom. Vamos para as coisas práticas, assim, muita massinha de modelar, muitos brinquedos que a gente fala que são brinquedos não estruturados, né? Pode ser pegar uma caixa e transformar aquilo em alguma coisa e usar as canetinhas para pintar. Então, massinha de modelar, brinquedos não estruturados. A gente já fez aqui o sushi, né, de tampinhas de É refrigerante, verdade. de água, não é refrigerante, de água, tampinhas de água mineral. E aí tu pega o hashi e vai então pegando as tampinhas com hashi numa modalidade mais difícil, coloca as tampinhas dentro da água, que daí então não ficam fixadas no fundo da caixa, por exemplo, e fica mais difícil. A gente fala bastante assim, pegar isopor que vem lá, o pão, o bolo, sei lá, e fura, pode ser com uma caneta Bic comum, assim, mas faz esse movimento de punção. Que mais? A gente brinca que, Plástico vai lá, bolha, plástico plástico bolha. bolha. Vai lá na caixa do correio e pega as contas, os boletos, separa e se vier muita propaganda, tu olha, se tu não quiser, tu rasga, né? Rasgar. Rasga, faz esse movimento. Então, tudo isso ajuda. E é muito importante porque a gente contribui para, se esse desenvolvimento desse processo silábico alfabético já tiver sido estruturado, a parte motora não vai impedir que seja mais prazerosa a alfabetização.
porque a gente também vê isso, eu sei escrever, já entendeu tudo, mas tem essa resistência, né, na parte motora mesmo. Tem, Acho, eu vejo isso, que a criança muitas vezes ela até sabe ler, né? Sílabas mais simples, mas na parte de escrever, ela trava, ela não quer escrever. Mas é por conta disso, porque precisa desenvolver mais essa parte da motricidade fina, né? Porque é quando, e fazendo esses exercícios mesmo, porque é quando ele vai ganhando confiança, não vai doendo tanto a mão, né? Ele vai segurando melhor o lápis. E aí ele vai conseguir ir desenvolvendo isso ao longo do tempo. Também não é de uma hora para outra, dependendo da dificuldade que a criança tem, né? a Luciana, lá aqui de Porto Alegre, também da unidade Praia de Belas, perguntou, né, se a robótica também ajuda a melhorar a motricidade. Claro que sim. Inclusive, temos turmas. Então, assim, por quê? Porque a robótica, né, quem não conhece a nossa robótica, são peças de encaixe, algumas maiores, outras bem menores, que precisa dessa atenção, dessa concentração e dessa força proporcional para montar e desmontar. Então, isso também ajuda a desenvolver toda a motricidade fina e todas as outras habilidades, a Ajuda atenção, muito. concentração, Ajuda muito. socialização, isso, tolerância à Então, frustração, que eu no sempre caso, falo. muito, muito. Nossa, outra coisa também que você tocou num assunto que eu acho muito importante: tolerância à frustração. Nossa, como é importante desenvolver isso nas crianças. Elas estão com muito baixa tolerância à frustração. Então, elas têm um erro, elas não querem mais fazer. Elas têm um erro, elas param, não querem mais. Elas travam. Né? Então, por quê? Porque Sim, está sendo muito fácil, as coisas estão dadas muito fáceis. O celular, tablet, é tudo muito fácil, né? Eles não erram. Tudo é sempre acerto. Então, isso acaba ocasionando essa baixa tolerância à frustração. E a robótica, o próprio sistema que a gente tem, que também tem ali também exercícios muito legais para estimulação, né? No próprio sistema tem de português, matemática, eles fazem de uma forma lúdica e divertida ali, vão desenvolvendo ali bem rápido no sistema. A robótica ela ajuda tudo isso também. A coordenação motora, o raciocínio lógico, a resolução de conflito, a tolerância, aumenta a tolerância, a organização, né? Então, assim, eles começam realmente a ter que obedecer regra, a entender que tem uma sequência, o sequenciamento, a obedecer o sequenciamento, ao que é dado ali para ele, entender como que são instruções, né, a lógica de programação. Então, assim, são tantos benefícios e o interessante também é que o nosso sistema também tem, né? Então, são cursos que, ao mesmo tempo, eles trabalham coisas muito parecidas, né? Estimulações que as crianças estão muito carentes hoje em dia. é verdade. E Né? fora, a gente vai ficar só falando da robótica, mas fora que o nosso material de robótica, e esse também é um diferencial, tem a apostila, que tem um assunto, tem a contextualização do assunto, tem o passo a passo, mas eu sempre falo assim, depois tem que fazer as atividades, que é pensar sobre o projeto. Tem uns que não gostam, que querem só ficar brincando, né, com o projeto, É, andando para lá e para cá, mas assim, isso assim de pensar sobre o que foi feito é muito complexo. Até os é, adultos, né, a gente não faz isso todo o tempo. não. E aí pensa sobre o projeto e tem atividades também para preencher, para escrever e tal. Sim. E até no Little Kids, né, na robótica dos pequenininhos, ele já ajuda na alfabetização ali, né? Porque ele vai Uhum. trabalhando também a coordenação motora, a questão dos símbolos, das letras, das cores, enfim, também é tudo trabalhado ali em cada projeto. Eles também foram ajudando ali nesse processo de alfabetização. Eles ajudam tudo para chegar lá depois no português e bem melhor, né? Na própria sociabilização também, né? Então é um Sim. processo assim muito completo, muito interessante.
Pensei assim em dar algumas dicas, né, de como as famílias podem ajudar nesse processo aí de alfabetização. A gente sempre fala assim, explora os rótulos, explora o mundo das palavras, né? Então, assim, aproveita todas as situações onde tem uma palavra e conversa com a criança sobre isso. Não é uma avaliação, não é uma prova, mas, assim, é importante para a criança aprender a escrever, a entender a palavra, que alguém tenha falado, articulado essa palavra antes. Então, por exemplo, né, tá lá tomando café, fazendo lá o achocolatado, e aí fala, ó, tá escrito Nescau, né, para a criança ir tendo contato com isso. Da mesma forma, a gente estava falando de símbolos antes, até aproveitar as placas de trânsito, né, pare, devagar, esse símbolo significa não estacione, aí tá escrito embaixo o horário que não pode estacionar. Então, assim, tudo que tem palavras no nosso dia a dia pode ser aproveitado para a criança ter contato com isso. Eu gosto de falar sempre, né, de outdoor, tá lá dirigindo, tem uma imagem, olha só, tem um menino ali, o que que tá escrito? Tá escrito tal coisa, propaganda de alguma coisa. Aproveita também para perguntar o que será que esse menino está sentindo, por que será que ele está com essa cara, o que será que aconteceu, né? Isso são habilidades emocionais que tu está também trabalhando, a observação, a empatia, a tua percepção do outro, que também é difícil, né, de ser trabalhada, como é que o outro está, e também, claro, consegue que ele fale, né? Que ele conte uma história, que organize o pensamento. Isso também é muito bom. Muito bom. Acho, acho que ambiente, assim, né? Estimular ambientes na casa onde tenha livros, revistas, que possa ter o contato. As crianças menores, né? Óbvio que vai rasgar o livro, não tem problema, a mãe cola, vem aqui, me ajuda a colar o livro, olha só, agora você tem que ter mais cuidado. Então, assim, deixar isso em fácil acesso, assim, para as crianças, também faz diferencial. Gosto muito, assim, de separar uma caixa com objetos, e a gente faz isso mais com crianças de 5, 6 anos, e agora, claro, a gente está quase, né, no meio do ano, do primeiro ano, mas assim, tirar um por um dos objetos, nomear, as crianças mesmo nomeiam, depois que todos estiverem fora da caixa, vamos, a gente não precisa usar essa palavra, mas assim, é uma atividade de classificação, e aí vocês vão combinar se vai ser classificar por ordem alfabética, classificar pela letra que inicia, então assim, explorar o objeto que eles conhecem, que eles conseguem manipular, com o nome do objeto, que é uma palavra. Daí também pode aproveitar e escrever a palavra, fazer alguma coisa assim. Músicas, né? A gente, quem é mãe sabe, assim, que acaba sendo que o repertório do carro também fica só músicas infantis, mas assim, colocar outras músicas, outros tipos de música, outros ritmos, outras palavras. Achou uma palavra esquisita, diferente, fala, nossa, que palavra diferente, o que será que quer dizer isso? E aí aproveitar também para ir enriquecendo o vocabulário. Eu falei ali de organizar, né, o pensamento, porque depois a gente tem que se preocupar que eles vão começar a escrever. A gente também poderia, né, uma sugestão, ter esse hábito de contar como é que foi nosso dia, o que que a gente fez, porque mesmo que às vezes as crianças ficam olhando assim, parece que não estão nem prestando atenção, mas estão vendo que tu fez outras coisas, claro que tu não estava com ela, mas tu tá relatando, tu tá ordenando, tu tá falando um pouco dos teus sentimentos também, e aí vai ter esse modelo para depois, quem sabe, conseguir fazer de alguma forma. Você sabe que eu fazia com meus filhos, né? Que lógico, né? Eu gosto muito de aplicar
o que eu vou aprendendo, né? Conforme eu fui estudando, fui aprendendo, fui aplicando nos meus filhos. Porque a gente tem que ver o resultado primeiro, né? Aí depois a gente sabe lá, né, com prova social do que acontece. E eu lia, desde quando eles têm uns 2 aninhos de idade, mais ou menos, eu sempre lia um conto de fada, antes de dormir, uma historinha, uma fábula, né? E eu conversava sobre essa fábula. Então eu lia lá coisas curtas, porque eles não têm muito tempo de atenção, e era antes de dormir. Então, antes de dormir, escolhia, vai, qual que você quer hoje? Eu tinha vários livrinhos, e daí escolhia, vamos ler essa? Vamos? Aí eu olhava lá, vai, Branca de Neve. Aí eu lia Branca de Neve, mas tinham que ser histórias mais curtas, e eu fazia vozes, e eu falava, imagina, olha isso, olha aquilo outro. Para quê? Você estimula essa parte da criatividade, do lúdico da criança, ela acaba tendo mais apego à leitura, ela acaba gostando daquilo, né? Ela tem um interesse maior pela leitura, né? Ela quer realmente explorar o mundo daquela forma e ela também desenvolve ali, criatividade, toda essa questão. Então eu fazia isso muito com meus filhos e eles e assim, lógico, tem mãe que fala assim: "Ah, mas não dá para, mas ele não fica quieto". Então, mas se você sentar do lado, né, ou deitar na cama junto, você fala: "Olha, vamos lá, vamos ver aqui a página". Você vai página por página e faz uma história curta ou divide a história em pedacinhos. Vamos deixar para amanhã, vamos ver o que vai acontecer amanhã. Então, você vai mediando esse tempo com o seu filho para que fique interessante, tipo uma novela. Quais são as cenas do próximo capítulo? E aí ele tem interesse no dia seguinte em sentar lá com você e ler o livro junto. Então, vira uma rotina. Eu fazia isso antes de dormir. Era muito, muito legal. Até eles começarem a ler, né? E daí eles começaram a ler, aí começaram com os gibis da Turma da Mônica, que são mais fáceis realmente para eles lerem, né? Devido às letras, são palavras mais simples, né? Bem espaçadas. E daí depois eles foram desenvolvendo em outros livros um pouquinho maiores, né? E vai de acordo com a velocidade da leitura deles. Eu ia te dizer assim, né, que isso de colocar uma história em sequência através de figuras para os que não leem ainda fluentemente, que é também organizar o pensamento, ou então, com as crianças que já leem, colocar frases simples junto com essas imagens e fazer, então, as crianças colocar na sequência, início, meio e fim. Muito Como eu legal. sou psicóloga, eu sempre peço para inventar o que, que será que está sentindo, o que, que aconteceu e agora. E a gente consegue também aproveitar bastante da atividade. Não, é muito E legal trazer esse emocional para a história, né? Até no ponto de fada, você está lendo seu filho, não é tão trabalhado o emocional. Então você pode realmente fazer perguntas ali no meio e falar: olha aqui na cena, você acha que ela está feliz? Ou você acha que ela está triste? Né? Então, mesmo não tendo, você pode criar ali perguntas para trabalhar esse emocional. Isso é muito interessante. E acho assim, né, Denise, quando as crianças já estão, então, alfabetizadas, que eu acho que a maioria, assim, dos alunos de primeiro ano, é essa altura do ano, né, que tem lá as características de cada um, mas, assim, já teria dado tempo de estar alfabetizado. Eu ia até te perguntar qual é a idade, isso eu acho muito importante. Qual é a idade que, no caso da sua experiência, né, de anos na escola, que você acha que o pai tem que ficar alerta se o filho ainda não foi alfabetizado? O que você tem que prestar atenção ali? A experiência e o que dizem é que, assim, a criança pode ser alfabetizada até o final do segundo ano escolar. Claro que tem que ter essa parceria família e escola para irem conversando e tentando identificar se é uma dificuldade, se é um transtorno, como a gente falou na live passada, o que está contribuindo para a criança não conseguir evoluir no processo de alfabetização. Exatamente. Então, dizem, né, assim, nem sou eu que digo, eu só estou repetindo,
que tem que ser até o final do segundo ano, mas eu acho que é muito importante essa conversa e esse contato próximo escola e família para conseguir identificar o que está Sim, acontecendo em cada caso. Uma coisa, né, assim, também acho que é importante a gente falar, não esperem que uma criança recém-alfabetizada, ou então do segundo ano, ou então do terceiro ano, depois de uma pandemia, não tenha erros ortográficos, não aglutinem palavras, né? A gente tem que ter essa tolerância e essa percepção de que estão, sim, aprendendo ainda. Então, sim. tem que corrigir, tem que mostrar como se faz, e o que eu ia falar, que é uma dica também, então, para quem já está nessa fase alfabética, é colocar etiquetas nas gavetas, por exemplo, sei lá, sapato, a prateleira dos brinquedos, colocar etiquetas com as palavras, de preferência com uma imagem junto, porque daí a criança também vai tendo contato frequentemente e associando, então, né? Não é para copiar a palavra, mas até às vezes é bonito, assim, porque eles ficam brinquedo, né? Então, assim, tentando ler. E eu acho que, não sei se a gente está acabando, mas o mais importante de tudo é, assim, a família, os professores vibrarem com as conquistas, né? É uma conquista, é muito importante, a gente tem que ficar orgulhosos dos nossos alunos, dos nossos filhos, porque é um desafio. O Sim, desafio da vida deles, dos é muito 6 aos 10 difícil. anos, é É vida muito escolar. difícil. É muito difícil, né? Esse que nem eu falei no comecinho, esse processo de alfabetização, ele é um processo complicado no nosso cérebro, porque ele não é natural. Então, o que os pais têm que entender é realmente, dizem que é no segundo ano, mas eu sou daquelas assim, no primeiro ano, a criança realmente ela tem que estar reconhecendo as letras já e formando sílabas. Se ela ainda não está nesse ponto, já procura ajuda, porque senão vai aumentar a defasagem. Daí vai chegar lá, sei lá, quando que vão informar, quando que vão falar para os pais que, olha, não tá conseguindo, aí, ó, a defasagem vai estar muito grande. Então, quanto antes conseguir estimular, conseguir levar, fazer aí um apoio escolar, a gente tem bastante estimulação no nosso sistema, com a gente, com a alfabetização, com tudo isso. Que aí a gente ajuda nesse processo, ele consegue engrenar de novo dentro daquele processo depois natural do ser humano, né? No caso ali da vida escolar dele, né? Mas realmente tem que investigar, tem que ir atrás, tem que ficar em cima, tem que ajudar ali. Por que que às vezes os professores pedem para os pais ajudarem os filhos? É justamente para o pai ter aquele olhar, né? Não é para dar resposta, não é para dar resposta. É para ter aquele momento, aquela troca em que o pai está ali, a mãe está ali junto com o filho e também para sentir mais próximo. Então você vai sentir, se você está ali fazendo, ajudando, você não precisa você não está dando resposta. Você está só do lado, né? Muitas vezes eles só querem uma atenção. Ele só quer que você, ele sabe o que é para fazer. Ele só quer ali uma atenção sua. Companhia. Uma companhia. Então, só de você estar do lado, ele já vai. Muitas vezes ele faz, porque ele só quer a sua companhia. Então, mas aí é que você vai ver, dá uma olhadinha. Não é para ficar pontuando erros, é só para você dar uma olhadinha como que está desenvolvendo, observa, vê se está tudo bem, o que, que você está vendo, está difícil, não está. Que aí você pode procurar ajuda, né? Se você achar que precisa. E aí não deixa estender muito isso, porque depois é muito mais difícil para você correr atrás, né? Fica tudo muito mais complicado. A tolerância ao erro é maior, porque eles vão errar várias vezes, muito mais. Aí eles vão empurrar, vão criar questões psicológicas em cima, piores, vai atrapalhar no comportamento. E aí é o que a Carol falou. Daí a gente tem que analisar o quê? O que realmente está acontecendo, né? Que processo que levou ele a, por exemplo, a se fechar, ou a ficar triste, ou que muitas vezes acontece, né? E aí afeta na autoestima. Então aí as crianças acabam ficando com a autoestima toda alterada, né?
por conta justamente desse processo, que para os outros, muitas vezes é natural, tá indo, eles estão vendo, aquela criança está vendo os amigos lerem e ela não está conseguindo. Ou está vendo os amigos escreverem e ela não está conseguindo. Então, peraí, eu não estou conseguindo? Por que eu não estou conseguindo? Então, ela muitas vezes vê a professora falando muito bem, fulano, muito bem, ai que legal. Ou ele mesmo está olhando ali, está vendo que está conseguindo, e ele não está conseguindo. Qual é a tendência? Se fechar. Né? Então, é se fechar. E aí ele vai falar cada vez menos. Né? E aí vem aquela importância que a Carol falou. Trabalhar sentimento, né? Desde pequenininho. Por quê? Porque eles tendo isso aí, eles vão começar a externar mais fácil, né? Se você trabalhar esse sentimento com eles. E não pensa também que se você não fez isso até agora, você não pode começar agora. Né? Muitas vezes é mais difícil, mas dá certo também. Então, nunca conversei com meu filho como foi meu dia. Ah, já era. Não, não já era não. Você pode começar hoje, perguntando para ele, para ela, e como foi a sua escola hoje? O que ele vai te falar? Provavelmente ele vai falar, legal. Mas aí você fala, tá vendo? Ele me responde legal. E agora? O que eu faço? Aí eu falo, então, você tem que fazer perguntas mais abertas. Perguntas que vão fazer ele falar, vão te contar alguma coisa interessante do dia dele. Aos pouquinhos, eles vão te contar as coisas interessantes. Então, tem algumas perguntas que são muito interessantes. O que foi o que você mais se divertiu hoje na escola? O que foi mais legal de fazer na escola? Tem mais alguma pergunta aí, Carol, que você acha legal fazer? Não, eu acho que muitas vezes eles vão responder sim, foi legal, e aí tu, o adulto, pode dizer, ai, o meu dia também foi muito legal, tu nem sabe. Lá no meu trabalho tinha uma colega de aniversário, cantaram parabéns, ai, foi ótimo, né? Então, assim, ele já tem esse modelo. Na próxima vez, isso vai ser sendo construído, aí esse diálogo, assim, fica mais fácil. Acho que a gente tem que falar uma coisa assim, né? Claro que cada escola, cada cronograma, planejamento, isso é muito individual, mas a gente também funciona aqui não só como um apoio escolar de quem tem dificuldade, dificuldades, né? Não precisa esperar tudo isso. A gente pode entender o apoio educacional, que a gente está falando de alfabetização, então de português, como um curso de aprimoramento, né? Assim, tem atividade da escola, os nossos alunos aqui trazem o tema, e eu quero que tragam, porque eu quero ver o que estão aprendendo, como é que estão aprendendo, para a gente complementar aqui. Mas eu sempre falo isso, né, Denise? A gente tem um espaço agradável, lúdico, foge daquilo de reforço escolar ter um peso, um sentimento de fracasso. Então, eu acho que isso tem que ser entendido e aproveitado como uma forma de complemento mesmo. Não é necessário, a gente atende as crianças que têm a defasagem, mas às vezes, em vez de fazer o tema com a mãe, com o pai, porque é legal assim o pai ficar junto, mas a gente sabe que às vezes não dá. E às vezes o dia já passou e aí vão se encontrar às 7 da noite, vão fazer tema, daí cria um atrito familiar, um desgaste que não é legal também. Então, Uhum, de poder contar com o nosso serviço para isso, né? com certeza, E dá uma extravasada, né, também. sim, Eles sim, acabam se e isso, sentindo bem, né? isso, É uma válvula de escape muitas vezes para eles, né? Então isso é muito legal. e isso que eu te falei, assim, a gente, da outra vez eu também falei isso, a gente tem tempo, né, e a gente tem essa experiência de poder acrescentar atividades lúdicas, ou atividades motoras, ou atividade de psicomotricidade, nos atendimentos a essas crianças, e aí vai fazer sentido para eles, né? Então não é também um atendimento engessado, né? Uhum. O que eu acho interessante também é frisar que essa parte da alfabetização, ela não é só juntar a letra, né? Então, muitas vezes os pais chegam assim, como é que tá a alfabetização? Tá indo.
Aí tem todo um processo, né? Então, o que eu vejo bastante é que os pais acham que tá juntando letra já tá bom, né? Só que todo o processo de alfabetização, assim como eu falei das etapas, dos níveis, esses processos eles precisam ser estimulados, eles precisam ser trabalhados, muito bem trabalhados, para que o próximo nível seja feito de uma forma mais fácil, mais eficaz, melhor, né? Para ser melhor trabalhado. Então, a gente tem sim que explorar bastante, né? Tem que aprimorar com o máximo de que a gente conseguir de curso. Muitas vezes o que tem na escola, dependendo do tempo que fica, das atividades que são feitas, não são suficientes. Até porque muitas vezes o próprio filho tem um comportamento da escola que o pai não sabe, por causa daquilo que a gente falou lá atrás. Então, às vezes, a criança ela não está escrevendo na escola, mas até chegar para o pai, até o pai saber, mãe saber que não está escrevendo direito, não, né, demora. Então, aí já ocorreu um atraso ali na parte escrita, né? Então, aí vai chegar, vai ver lá na frente, pô, não está escrevendo? Então, mas muitas vezes para ele estava difícil. E por estar difícil, ele não escrevia. Qual era o comportamento dele em sala de aula? Não quero. É muito difícil. Não consigo. Mas a professora foi deixando, muitas vezes até tentou de alguma forma, mas não conseguiu, porque não chegou no ponto ali, né? Não conseguiu trabalhar aquilo que estava precisando ser trabalhado. Então, isso é interessante, porque a gente consegue, com essa ajuda individualizada que a Carol está falando, a gente consegue chegar ali, ver ali qual que é o foco, qual que é, o que está atrapalhando, né? A gente vai tirando um pouquinho as ervas daninhas da frente ali e vai tentando ajudar a criança nesse processo, né? Então, alguma dificuldade, alguma coisa que ela está sentindo, mas ela não está externando, então ela não está falando, né? Crianças com transtornos, por exemplo, elas não falam, né? E elas são conhecidas como preguiça. Ah, ela tá com preguiça. Ela não quer fazer porque ela tá com preguiça. Então, que nem a gente falou na live passada, não é bem uma preguiça, né? É porque realmente tem ali uma malfunção em que certas partes do cérebro, e que é quando na alfabetização isso é muito evidente. Então, a alfabetização, ela exige muito do cérebro, né? De várias partes juntas do cérebro, trabalhando juntas. Então, ele precisa decodificar, sentir o som, ver como é que é escrito e ainda associar com alguma coisa. Então, tudo isso junto trabalha várias partes do cérebro. Quando a criança tem algum transtorno, alguma coisa, alguma dessas partes provavelmente ela não está madura o suficiente, ou seja, não teve estímulo suficiente para chegar naquela fase. Então, como ela não teve, não é porque falta, é porque para ela precisava um pouco mais, muitas vezes, um pouco mais de estímulo naquilo. Mas não que não seja feito, pode ser feito sim, né? Por isso que falam que cada criança é o seu tempo, mas a gente tem que estimular, não é esperar sentado que a criança sozinha vai aprender. Porque não vai. A gente precisa ajudar essas crianças a estimulando, né? Fazendo coisas diversas e diferentes, justamente para que eles consigam chegar àquele nível de consciência fonológica e serem alfabetizados e irem desenvolvendo. Porque sozinho eles muitas vezes não chegam. Então eles precisam de ajuda, né? E é um processo complicado, não é fácil, não é fácil. Então a gente pensa, porque a gente está alfabetizado, a gente lê, a gente escreve, ah, é fácil. Ela vai aprender uma hora. Muitas vezes não, por ser tão difícil para essa criança, aí é conhecida como preguiçosa, né? Por ser tão difícil para essa criança, o que que acontece? Ela desiste. Ela desiste, aí ela não quer mais. Aí vem uma alta tolerância, uma baixa tolerância ali à frustração. Então ela desiste, ela não quer mais, ela não tenta mais. E aí é quando elas não querem estudar, achar ruim a escola, ah, não quero ir para a escola, prefiro ficar aqui hoje em dia no celular, na televisão, em casa. Por quê? Porque aquilo é muito difícil para elas. Por isso que eu falo, para prestar atenção realmente, fazer a lição de casa. Mas por quê? Mais para você prestar atenção em como seu filho está fazendo, acompanhando, né?
Porque tem que ser individualizado. Você realmente tem que ver ali o processo, como é que ele está indo, se ele está conseguindo acompanhar ou não. Mas eu acho que, assim, para nós adultos, né, conseguirmos tentar, assim, sentir o que as crianças sentem, só que de uma forma invertida, eu estava te ouvindo e estava me lembrando, assim, a gente que acho que a gente pode dizer que a gente só digita, que a gente tem o Sim, corretor. Quando a gente pega uma caneta e escreve à mão, eu sempre falo isso, ai meu Deus, parece que eu esqueci de como se, não sei mais escrever. Ou então, vou escrever uma palavra, não uma palavra tão difícil ou tão fora do meu uso, mas eu tenho que parar para ver se é com S ou com C cedilha. Então, sim, assim, sim. a gente está fazendo o trabalho inverso, né? A gente está alfabetizado e a gente está perdendo essa experiência. Então, para tu ver que quando a gente escreve, opa, nem sei mais escrever isso, ou é com S ou com C cedilha, é essa a experiência das crianças, só que de uma forma mais intensa e mais frequente, que faz parte, que pode ser prazerosa, de sucesso e que vai marcar a vida escolar, com certeza, ou pode ser mais difícil, com sofrimento e que acarreta outras situações, como tu bem descreveu. Exatamente. Só minha, eu não sei se a gente está encerrando, mas minha dica, esqueci a mais comum e mais importante, que é a tal da lista do supermercado. Ah, Aí ela é muito legal, é verdade. Fala, né? as mães dizem, ah, não, mas eu faço no celular. Ai, continua fazendo no celular, mas assim, pega um papel e estimula que escreva qualquer coisa, pão e leite, ótimo, vou levar o papel, vou ler no supermercado, tu vai comigo. Então, isso também é importante porque dá esse valor, assim, né, para o que a criança faz. E a exploração, né, Denise, dos encartes de supermercado, que a gente gosta muito, porque ou a gente seleciona uma categoria e tu vai recortar as imagens dos alimentos, dos produtos que começam com a letra A, por exemplo, ou então algum outro tipo de categoria e que relacione, né, a figura com a palavra. E aí depois, Aí é uma claro, isso coisa leva para muito importante que você falou, que eu ia falar mais para trás, eu tinha esquecido, é isso. Nessa fase que eles estão, é muito importante o visual e o sinestésico. Esse isso. aprendizado visual e sinestésico para as crianças é muito importante. Então, elas não são tão auditivas. O que, que seria isso? Elas não aprendem tanto com a escuta, né? Elas aprendem muito com a visão, né? Então, com objetos, com imagens e com a parte sinestésica, que é a parte de sentir, de pegar, de trazer para o concreto. Então, isso é muito importante nessa fase, desenvolver isso nas crianças e usar esses artifícios para que eles aprendam mais fácil e mais rápido, né? Isso aí. Não é verdade? E agora que a gente está no hashtag Partiu Feriadão, pode chamar as crianças para fazer a lista do que levar na mala, né? Exatamente, exatamente. Exatamente. Então, Vamos fazer a sempre tem lista, faz a lista do que vai levar na mala e pede para eles separarem lá no guarda-roupa deles. Olha, isso quantas aí. meias vai precisar, quantas cuecas, quantas calcinhas, quantas camisas, quantos biquínis, enfim. Faz a lista, entrega, nem que eles não saibam ler, mas está ali escrito e eles têm que pegar o que eles querem para fazer a mala deles. Você vai ver, ai, mas ai, tem pai que fala assim, não, ai, mas eles não conseguem, mas vamos, aos Tá. pouquinhos. Cada Uhum. vez vai tentando, vai conseguindo, vai ajudando a fazer a mala. Você está trabalhando tanta coisa nesse processo, autonomia, sabe, independência, a questão da leitura, da escrita, da consciência da própria roupa, do cotidiano. Né? Tanta coisa que você está trabalhando ali. É tão gostoso quando você vê que eles estão fazendo a mala deles sozinhos. Nossa, é muito gostoso. Aí você olha e fala assim, muito bem, nem precisa fazer mais lista, eles já sabem. Aí. Ai, ai. Não é verdade? Mas olha só,
Aqui eu sou a Denise, né? Psicopedagoga clínica, neuropsicopedagoga da Ensina Mais de Santos, em São Paulo. E a Carol, fala um pouquinho de você, Carol. Eu sou Caroline, sou proprietária da Ensina Mais Porto Alegre Boa Vista, sou psicóloga clínica e escolar. Espero a visita de todo mundo aqui na Ensina. Provavelmente depois tu vai botar aí meu hashtag, meu arroba, e fico à disposição também para alguma dúvida, algum outro papo que possa surgir. Pode vir, a gente está aberto aqui, tá? A própria avaliação, a gente tem avaliação pedagógica. Então, se você tiver alguma dúvida com relação ao desenvolvimento do seu filho, da sua filha, desde a alfabetização, lá atrás, até o ensino fundamental 2, pode vir que a gente vai sanar as dúvidas e vai tentar ajudar da melhor forma possível, com um direcionamento correto ali, na própria atitude, né? De se tomar nesse processo. Muito obrigada para todos que nos assistiram aqui hoje, tá? E bom feriado aí. Obrigada, Carol. Você está aqui em mais uma live dessas, muito legal. Obrigada pelo convite, pela oportunidade, que a gente siga nessa parceria. É isso aí. Então, Então, tá, bom bom feriado. feriado. E beijo a todo mundo. Beijo, Carol. Beijo, tchau. Tchau, tchau.